Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem descerá do céu? Senhor. O mesmo Senhor, aquele que subiu, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo ele vai escrever esse texto, ele vai escrever aos irmãos que estavam em Tessalônica, ele vai escrever por 3 motivos. Primeiro, para consolar os irmãos diante da perseguição que eles estavam sofrendo. Segundo, para alertar os irmãos a perseverar na fé diante da perda de um parente. E o terceiro, para corrigir alguns pensamentos errôneos com relação à segunda volta de Cristo. Pois o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica é que Paulo, quando ele escreve a respeito da segunda volta de Cristo, alguns dos irmãos não entenderam, eles largam tudo e diz: vamos aguardar porque ele virá. Mas Paulo vai escrever agora dizendo: olha, ele vai vir, mas vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando. Glória a Deus. E quando eu olho para este texto, nós encontramos aqui alguns pontos que me chamam a atenção. Primeiro, a Bíblia vai falar que o mesmo Senhor, ele descerá do céu. Não é outro, não é o outro, não, é o mesmo, aquele que subiu. Paulo deixa isso bem claro. Aquele que veio, morreu, sofreu, padeceu, suportou a cruz. Ele mesmo, aquele que subiu lá no Monte das Oliveiras, visto pelos discípulos, ele mesmo descerá do céu. E Paulo ele vai falar que ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com som de trombeta. Paulo está falando aqui do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que o inimigo é adversário da nossa alma, ele batalha incessantemente para que o arrebatamento da igreja não aconteça. Pois ele sabe que no arrebatamento da igreja, a derrota dele estará decretada para sempre. Ele sabe que com o arrebatamento da igreja, cumprindo este advento, o seu fim já está perto. Mas eu louvo a Deus, porque nessa noite ainda tem um grupo que adora, exalta e busca o coração do Senhor. Eu louvo o nome do meu Deus, porque ainda tem um povo que está aguardando o arrebatamento da igreja. Isso é a minha alegria, isso é o meu prazer em saber que aqui nós estamos, pois esperamos o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E Paulo, quando ele vai escrever esse texto, meus irmãos, os irmãos que permita-me o meu jeito de entender a Bíblia. Eu gosto muito, os pastores que estão aqui, de quando eu leio um texto, eu gosto de ficar imaginando ali a história. Glória a Deus. Eu gosto de, com a minha pequena capacidade, com toda a minha limitação, eu tento imaginar como é. E eu comecei a ler esse texto imaginando o que Paulo estava escrevendo e tentando imaginar a cena. Paulo, quando ele começa dizendo que ele descerá do céu com um alarido, quando nós olhando para a história e vamos então pesquisar, nós vamos ver que o alarido é um grito de ordem dado. Deus, ele começa a imaginar agora lá no céu os anjos ali do Senhor todos perfilados e só esperando a ordem do Senhor partir.
Eu começo a imaginar dessa maneira. Permita-me, presbítero Adriano, por gentileza, se coloque de pé, vem cá. Eu fico imaginando, sabe como, lá no céu, quando eu olho para este texto? Eu fico imaginando os anjos todos ali perfilados, o exército do Senhor, um do lado do outro, olhando para o trono, dizendo: quando será que ele vai dar a ordem para voltar? Quando será que ele vai dar a ordem para nós irmos buscar a igreja? E talvez ali agora, eu começo imaginando isso, os anjos ali perfilados, um olhando para o outro, dizendo: quando será que vai ser? Será que vai demorar muito para ele dar a ordem? Quando será que vai ser? Talvez alguém que está do outro lado diz: olha, espera mais um pouquinho, porque está perto, porque ele falou que vai acontecer, e está tendo alguns sinais que vai acontecer. E ele diz: olha, vamos esperar, porque a ordem e ele vai mandar nós buscarmos a igreja. Eu começo imaginando dessa forma, igreja. E ali, talvez nesse diálogo entre os anjos do Senhor, de repente o Pai lá no trono se levanta e os anjos dizem: é agora a hora. E então ele dá um brado de ordem, porque ele vai dizer, Paulo vai dizer que então o Senhor virá com alarido, com voz de ordem, e os anjos agora descerá. Segundo ponto que eu olho para esse texto, quando Paulo vai dizer que ele virá com voz de arcanjo. Por que isso? Por que voz de arcanjo? O único ser que a Bíblia vai falar, o único anjo que a Bíblia vai dar nome é Arcanjo Miguel. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, quando agora ele tem ali as revelações, capítulo de número 12, do livro do profeta Daniel, então nós vamos ver que agora, aleluia, Daniel ele está ali, o Senhor vai falar com ele. Ele vai dizer: olha, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo de todo aquele que se chamar, que se achar escrito no livro. Eu fico imaginando agora, aleluia, por que isto vai acontecer, esta batalha, pastor Jefferson? Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que uma batalha acontecerá nas regiões celestiais. A batalha, amiga, não é na terra, a batalha não é dentro de casa, a batalha espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Acontece nas regiões celestiais. Agora está ali Miguel descendo, eu acredito, Satanás com todos os seus anjos tentando impedir o arrebatamento da igreja. E de repente ele olha para cima. Eu fico imaginando o céu se rasgando, Miguel descendo, aleluia. Eu fico imaginando a cena agora, é Satanás correndo para um lado e para o outro. Porque quando nós voltamos alguns capítulos anteriores, nós vamos ver que esta batalha já aconteceu uma vez, mulher. Quando agora Daniel ele esperava por uma definição, por uma transmissão, ele esperava por uma alucinação daquilo que ele viu. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, que estava incumbido de trazer a resposta para Daniel, foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que estava nas regiões celestiais. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele ordena a Miguel para vir pelejar. Sabe aquele momento em que você está assistindo televisão, uma reportagem ali, e de repente tem ali uma grande paralisação, como nós vemos na televisão, e de repente vê ali as pessoas trancando a rua, fazendo barricada, colocando fogo, estão todos lá, a reportagem está lá filmando, e eles estão lá todos valendo, todo bravo. Mas de repente alguém diz: olha, vem vindo a ordem, vem vindo aí a força especial, a tropa de choque vem chegando. Sabe o que acontece? É nego correndo para um lado e para o outro. Eu fico imaginando assim, quando de repente o céu se rasgando e ele olha para cima, sai da frente que aí vem Miguel. Nós não podemos
que Paulo ele vai citar aqui, que ele descerá, que ele virá, e nós iremos ouvir o som da trombeta de Deus. Irmãos, desde o Antigo Testamento, quando nós olhamos, era assim usada a trombeta. Quando ouvia o som da trombeta, o povo tocava. Quando ali o sacerdote tocava, o levita tocava, tinha algumas finalidades. Ou era para uma reunião solene, para uma festa, ou era para congregar o povo, para passar algum aviso, ou era para reunir o exército para o campo de batalha. Mas o som de trombeta é para reunir o povo. E quando Paulo ele escreve que ele descerá com o som da trombeta de Deus, ele está dizendo assim: este barulho, com este som, ele vai reunir, ele vai ajuntar todos os salvos da face da terra. Para um grande evento que vai acontecer, para um grande encontro que acontecerá nas regiões celestiais. E nós iremos ouvir esse som. E quando Paulo ele começa dizendo, eu começo agora a imaginar mais uma vez, sabe a terra que levou os nossos antequeridos, sabe o noval, quando aquele nosso parente que morreu salvo em Jesus Cristo, ao ouvir o som da trombeta, ele vai dizer, eu tenho que soltar, porque ele é crente, ele tem um encontro marcado. Quando então ouvir o som da trombeta, a água vai dizer, ei, este é salvo, eu tenho que soltar, porque ele tem um encontro marcado no céu. Ao ouvir o som da trombeta, o povo ainda vai dizer, eu tenho que não soltar ele novamente, porque ele tem um encontro marcado no céu. Eu começo imaginando agora os mortos ressuscitando, saindo, a água devolvendo seus mortos, crentes salvos em Jesus Cristo, e para encontrar com o Senhor nas nuvens de glória. Aleluia! Aí nos vem uma pergunta: se a Bíblia fala, nós herdaremos o céu em espírito, por que não? Porque o corpo não pode ficar lá. Por que o corpo do grande Salvador não pode ficar neste mundo? É o Espírito que iremos subir, é o Espírito que seremos arrebatados. E pensando nisso, o Espírito de Deus me levou lá atrás, no livro do Gênesis, quando Israel estava no Egito, quando o povo, Marcos, estava ali aprisionado, sendo escravo de Faraó. José estava prestes a morrer. Ele reúne os seus parentes, ele chama ali os seus familiares e diz: olha, Deus vai nos tirar daqui. Deus vai te tirar daqui com um braço forte. Mas deixa eu te pedir uma coisa: quando isto acontecer, vai lá no sepulcro, cava, tira os ossos e leva para Nova Jerusalém, e leva para vocês. Porque ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque no Egito não é lugar nem de osso de crente, muito menos de crente. Deixa eu te dizer uma coisa: quando ele voltar para arrebatar a tua igreja, nem o teu osso, nem o fio de cabelo, nada que pertence ao crente fiel vai ficar nesta terra, pois todos nós seremos arrebatados. Esse meu nome, Senhor. E enquanto eles ressuscitam agora, a Bíblia vai dizer que nós, os que estamos vivos, seremos também transformados. Tem uma diferença: os que morreram, os que irão ressuscitar, eles já ressuscitarão transformados em um corpo glorioso. E nós seremos agora transformados. Estava conversando aqui com o irmão Val, ele estava falando da dor que ele tem no joelho. Falei para ele: irmão Val, lá não vai ter dor. Graças a Deus. Lá nós não iremos sentir dor, não iremos sentir cansaço. Lá nós não iremos padecer angústia, pastor menino. Lá não haverá morte, lá não haverá sofrimento.
lá não haverá tristeza, pois a palavra de Deus nos afirma no livro do Apocalipse, irmã Zete, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não é alguma, é toda. Ele vai enxugar. Nós seremos transformados. Então iremos encontrar com o Senhor nas nuvens de glória. E agora então, cumprir-se a palavra que o apóstolo Paulo ele escreve. Convenha-se que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Glória a Deus. E então nós seremos transformados. Imagine agora, igreja do Senhor, todos nós transformados. Talvez deixe de trazer uma notícia nessa noite. Talvez você está insatisfeito. Você olha no espelho e está insatisfeito com alguma coisa que tem no seu corpo. Quando chegar naquele dia, eu acredito, não sei, eu acredito assim, porque é assim que eu imagino. Aqueles que é muito alto vai encolher um pouquinho, aquele que é pequeno vai esticar um pouquinho, aquele que é mais fortinho talvez vai emagrecer um pouquinho, aquele que é muito magro vai engordar um pouquinho. Chegaremos à estatura do varão perfeito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Chegaremos todos perfeitos. Graças ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai comparar a igreja a um exército. Agora vamos voltar lá atrás. Quem é que serviu o exército? Sabe quando você vai lá, você olha de longe, todos alinhados, estão todos na mesma altura. Todos têm praticamente o mesmo porte físico. Dificilmente você vai ver alguém sem destaque. Por isso que eu digo que naquele dia, Deus ele vai transformar. Opa, você é grande demais, diminui um pouquinho. Você é pequeno demais, cresce um pouquinho. Glória a Porque eu preciso de um exército. Para concluir, quando nós olhamos para isso, nós então entenderemos que quando isto acontecer, a Bíblia vai dizer que agora nós estaremos com Cristo para sempre. Arrebatamento na igreja. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver, aqui se trata da segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Quando nós olhamos para esta história, nós vamos ver que para os judeus a história vai nos dizer que Jesus ele virá como juiz. Para os judeus ele virá como desejado. Para o ímpio ele virá como juiz. Mas para a igreja ele virá como um noivo, como aguardado, o desejado, o ansioso, o esperado, aquele que vai nos livrar da agonia, da dor, da tristeza, da tribulação. Eu louvo a Deus, pois ainda tem um povo que aguarda o arrebatamento. Eu louvo a Deus, pois nós ainda estamos firme e forte, aguardando o arrebatamento da igreja. Imagine agora como será naquele dia. Imagine agora, naquele lindo coral nós iremos cantar o hino da vitória. Hoje nós estamos aqui para participar do corpo do Senhor. Hoje nós estamos aqui, quem vai servir aos irmãos é os nossos diáconos e cooperadores. Mas naquele dia estaremos sentados à mesa. E quem vai nos servir é aquele que um dia veio a este mundo operando nos morrinhos. É aquele que um dia ele diz: olha, eu vim para servir. Quem vai estar entregando o pão não é o diácono, mas é aquele mesmo que morreu na cruz para nos dar vitória. É o mesmo que padeceu, é o mesmo que foi chicoteado, é o mesmo que foi açoitado, é o mesmo que teve o seu lado perfurado, é o mesmo que teve uma coroa de espinho sobre a tua cabeça, é o mesmo que teve as suas mãos furadas, é o mesmo que teve os seus pés furados. É Ele mesmo.
É por isso que Paulo vai dizer: o mesmo Senhor é o mesmo, não é o outro. Glória a Deus. Não é o outro, é o mesmo Senhor. Descerá do céu. Quando eu olho para este, eu fico imaginando agora, nossa. E de repente me veio um hino à mente. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor. Se eu pudesse estar, não queria voltar, só pra ver o meu Deus frente a frente com Deus, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Já pensou? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? É somente um ensaio. Aleluia. É somente um ensaio. Sabe por que o inimigo lutou tanto para que você não estivesse aqui nesta noite participando? Porque nós aqui estamos cumprindo uma ordem que ele nos deu. Muitos queriam estar aqui. Muitos queriam ter o privilégio desta noite de poder participar do pão e tomar do sangue. Mas não podem. Mas eu e você temos este privilégio. Então aproveitemos a oportunidade e vamos participar do corpo e do sangue. Pois quando ele diz: olha, fazer isto até que eu venha. Toda vez que nós pegamos o pão e pegamos o cálice, nós estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Volta logo, Senhor Jesus. Eu estou esperando a tua volta. Eu estou ansioso pela tua volta. Sabe, igreja, este som de trombeta que nós iremos ouvir, que a igreja irá ouvir, não é todos que irão ouvir. Não é todos. Nem todos ouvirão. Mas só quem então ouvirá, pastor? Somente os salvos, lavados, remidos pelo sangue do Senhor. Imagine agora. Só imaginar, porque eu não quero estar aqui para ver. Depois do arrebatamento da igreja, pastor Miguel, alguém chega, vou lá na igreja, me deu uma vontade de ouvir. Vou lá porque me deu a vontade. Alguém vai dizer: olha, rapaz, ontem era terça-feira, era para ter culto, não teve não. Ontem era dia de culto, não sei o que aconteceu, mas não apareceu ninguém aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Mas talvez alguém que um dia já esteve aqui na igreja, aceitou a Cristo, vai vir e vai perguntar: onde está aquele povo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém vai dizer: alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Sabe quem vai dar testemunho disso? Aqueles que ficarem aqui. Eu quero ver você lá naquele dia comigo. Eu não quero testemunhar o arrebatamento da igreja, não, Cleide. Eu não quero dar esse testemunho. Eu quero estar com ele para sempre. Nos coloquemos em pé. Aleluia.